Salve, salve galera aqui do meu canal, Professor Jeremias. Eu vim trazer agora uma reflexão a respeito do Evangelho de Mateus no capítulo 24, porque nesses últimos dias nós temos ouvido um ruído muito ensurdecedor dos chamados preteristas. Os preteristas asseveram que Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo. Com base em quê? Com base em Mateus no capítulo 24. Mas nós vamos caminhar um pouquinho nesse capítulo e vamos ver se isso confere, né? Mateus 24, versículo 1 a seguir. Jesus saiu do templo e, quando caminhava com seus discípulos, aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto em verdade que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então nós temos aqui uma profecia a respeito do templo de Salomão. Atente para o primeiro problema, para os preteristas. Jesus está dizendo que este templo seria destruído. Mas eu já vou adiantando para vocês que este templo já foi destruído algumas vezes. Logo, será que Jesus está falando dessa destruição específica? Vamos continuar. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Quando acontecerão estas coisas, tudo que ele estava falando, inclusive relacionado ao templo, quando será o sinal da tua vinda? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Nós temos três perguntas aqui. Quando a tribulação viria, aí a destruição do templo. Qual será o sinal da tua vinda? Agora é para a parousia de Jesus, seu retorno, e do fim do mundo. Então nós temos aqui essas implicações. Jesus então, ele começa. Jesus respondeu: Cuidem para que ninguém vos engane. É como se dissesse, este é o primeiro sinal. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que estas coisas vos aconteçam, mas ainda não será o fim. Atente para esses detalhes. O templo já foi destruído uma vez. Jesus falou que ele seria destruído de novo, tá? E este seria um dos prenúncios, né? Um dos sinais que precederia a volta de Jesus. Agora ele está falando que ouviriam falar de guerras e rumores de guerras. Será que aqueles discípulos nunca ouviram falar em guerras? Claro, aquela situação geográfica sempre proporcionou muitas tensões e guerras. Logo, Jesus não estava falando daquela destruição do templo específico. Daquela não, que foi depois, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído e até hoje não se reconstruiu. Não era. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Porque se este rumores de guerra que eles ouviriam falar fosse uma novidade, aí sim, o templo também seria uma novidade, porque ele nunca foi destruído. Só que não é isso. O templo já foi destruído algumas vezes. Aí continua. Levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Esses acontecimentos também eram familiares dos discípulos. Então Jesus não estava falando só daquele momento, ou melhor, daquele momento específico. Ele estava falando de coisas mais grandiosas e assustadoras. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Neste momento agora, parece que Jesus está tendo como interlocutor apenas aqueles discípulos.
vocês vão ser perseguidos, vão entregar vocês à morte e tal. Mas vamos ver que Jesus continua ainda dando umas dimensões mais elásticas. Começou com aqueles discípulos, mas veja só. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus continua falando, dando a impressão neste momento agora, que era para aqueles discípulos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações, a todas as nações, melhor dizendo, e então virá o fim. Olha só, ele falou do fim do mundo, ele falou da sua vinda, da destruição do templo, da sua vinda e do fim do mundo. Se este evangelho já foi pregado em todo o mundo, como os preteristas dizem que foi, por que não veio o fim do mundo então? Então nós temos isso aqui. E olha que lá em Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, nós temos lá uma profecia que fala que o mundo, a terra, ela se arderá em fogo. Segundo algumas concepções, até cristã, diz que a terra será purificada. Onde que a terra já passou por esse processo? Então não está batendo com o que os preteristas estão querendo dizer, não. Então virá o fim. Quando acontecer todas essas coisas, então virá o fim. Não é sobre isso que Jesus está falando. Vamos continuar. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aqui nós temos aquela questão que dizem que interpretaram os preteristas que o general Tito, comandando o exército de Roma, entrou no templo e sacrificou um porco em cima do altar. Mas ainda não é aquele momento, porque eu estou mostrando que não é, o mundo não foi destruído ainda. Então algumas coisas parecem bater e outras não. Então, se tem dúvida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar analisando. Vamos lá. Assim, quando vocês virem o sacrilégio, né, como eu li. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que amamentam. Orem para que a vossa fuga, a fuga de vocês, não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e jamais haverá. Aqui agora eu vou amarrar. Se o ano 70 aconteceu tudo isso, Jesus disse que haverá tão grande tribulação nesse dia como nunca houve e jamais haverá. Mas peraí, o templo já foi destruído umas 2 vezes. Umas 2 ou 3 vezes já foi destruído. Os judeus já foram levados a cativo, já passaram por todo tipo de humilhação. Logo, o versículo 21, que haverá tão grande aflição como nunca houve e jamais haverá, derruba toda essa perspectiva escatológica imediata para o ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque Israel já passou por grandes tribulações. Jerusalém já foi invadida várias vezes. O templo já foi destruído. Os judeus já foram perseguidos várias vezes, inclusive mortos e humilhados. Então Jesus disse que nunca houve e jamais haverá. Então já houve. Antes de Jesus já houve. Logo não está batendo com essa questão dos preteristas. Então Jesus não voltou no ano 70 depois de Cristo. É uma falácia isso. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Esse abreviar é na perspectiva divina. Jesus está falando de coisas que só Deus enxerga. É muita infantilidade e até desonestidade intelectual de quem está querendo interpretar isso aqui num tempo rigorosamente cronológico. Cronos é o tempo humano. Esse tempo aqui é o tempo kairos, é o tempo de Deus. Então, preterista, não venha aqui com a sua papa não, porque Jesus ainda não voltou.
porque haverá tão grande aflição como nunca houve. E tudo isso aqui já houve antes de Jesus se manifestar. Nos dias de Macabeus já houve isso aqui. Quando Jesus se manifestou, Roma estava em Israel. E a situação ali era difícil. Nos dias de Jesus havia muitas crucificações. Jesus não foi o único crucificado. Leia os Zelotas do Reza Aslan, leia o Bate Hermas, leia Leonardo Evistarese, que ele vai fazer uma investigação e concluir que nos dias de Jesus já havia muita crucificação. Então o contexto ali já era de muito pavor, era de muita guerra. Logo Jesus não estava falando desses acontecimentos que eu vereis falar de guerra e de rumores de guerra. Era de coisas para além e muito grandiosas. Eu sou o professor Jeremias. Se você gostou deste conteúdo, coloque aí o seu comentário, deixe o seu like e me siga. Me ajuda aí, gente boa. Um abraço.